Boa noite. Espero que todos estejam bem, tenham passado uma semana abençoada, uma semana maravilhosa. E aqui estamos, nós com a nossa língua portuguesa, que tanto amamos e desejamos aprendê-la cada dia mais. Bem, vamos dar continuidade à interpretação textual. Vamos ver a interpretação e suas peculiaridades, suas singularidades. Como interpretar um texto? O que é necessário para que haja uma interpretação precisa, concisa, uma interpretação realmente que não fuja daquela mensagem que o autor, na verdade, colocou, que seja expressa ou que seja nas entrelinhas. Então, vamos ver algumas particularidades nesta noite. Estejam bastante atentos. Gostaria de qualquer dúvida que você tiver, você não fique tímido, e logo estaremos interagindo no grupo, e aí será a sua oportunidade de falar o que você não entendeu, para que nós possamos resolver essas questões, ok? Então, vamos aos nossos slides e vamos ver essas particularidades da compreensão do texto. Aguardem só um pouquinho. Pronto. A interpretação e suas peculiaridades. Interpretamos só com a decodificação dos sinais gráficos ou precisamos de mais alguma coisa? E o que nós precisamos? Da leitura do mundo? Nós temos que ler o mundo para interpretar? Pois é. Não sei se vocês recordam, eu penso que sim. No início do curso nós tivemos algumas aulas a respeito do que é ler. E nós descobrimos que ler não é só decodificar, mas que ler é também ler o mundo. Vamos ver o que Paulo Freire nos fala a esse respeito sobre a leitura do mundo. Muito interessante o que ele nos fala. Uma compreensão crítica do ato de ler, veja só, ele fala sobre a compreensão crítica do ato de ler. É aquela compreensão que você não só decodificou, mas você vai mergulhar para interpretar, para compreender, para ir adentrando nas entrelinhas daquele texto. Você vai ler com criticidade. E esta leitura não se esgota na decodificação pura da palavra escrita, assim como Paulo Freire fala, ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, vejam só a importância, não é? Eu vou reler. Uma compreensão crítica do ato de ler, não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, é de suma importância para compreendermos, para interpretarmos com precisão a leitura do mundo. Dentro desta leitura do mundo, nós vamos ver os aspectos distintos de cada cultura, do regionalismo, e ela também nos facilitará, com a leitura do mundo, nós percebermos a ideologia, os pontos ideológicos do texto. Isso é de suma importância, porque cada texto, ele vem nas entrelinhas, quando você mergulha, você vai perceber a ideologia. E é necessário, é pertinente que, especialmente o professor,
ele descubra, ele perceba a ideologia que aquele texto está trabalhando nas entrelinhas, não é? Por isso, nós vamos pincelar, passar aqui um pouco a respeito das ideologias, porque essa é uma particularidade que você deve primar, deve priorizar, inclusive, quando você for interpretar o texto. Porque quando você descobre a ideologia, você também tem a facilidade de trazer com precisão aquela interpretação. Então, quando nós lemos um texto, precisamos entender que está sendo envolvido aspectos não somente semânticos, mas também culturais e ideológicos. E o que é ideologia? Se você já viu filosofia, deve ter visto também sobre ideologia, mas vamos relembrar um pouquinho e pincelar aqui para compreendermos os nossos textos. Ideologia é um conjunto de ideias e princípios filosóficos, sociais, políticos, que caracterizam o pensamento de um indivíduo, grupo ou movimento. Então, vejam só, não é? Veja, toda ideologia ela vai caracterizar-se pela preferência daquele grupo, as ideias daquele grupo, o que ele pensa, o que aquele grupo social pensa, né? Que tipo de política aquele grupo absorve, que pensamento filosófico aquele grupo se detém. Então, é muito importante a gente perceber a ideologia. Ela foi criada pelo filósofo de Trás, né? E é muito interessante que a gente observe. Existem também vários tipos de ideologia. Nós não vamos ver aqui todos os tipos. Você pode pesquisar, pode dar uma olhadinha nas aulas de filosofia, não é? Mas nós vamos relembrar alguns tipos de ideologia para nos trazer mais clareza na interpretação textual. Então, vamos lá. Ideologia clássica e neoliberal. A ideologia clássica, com John Locke, ela defende os direitos de liberdade de cada ser. Esse grupo que mantém essa ideologia, eles primam por defender a liberdade. Também outro ponto interessante é que ele suscita políticas que objetivem proteger os valores sociais. Eles defendem os direitos de liberdade com muita veemência. Para isso, eles levantam a bandeira de que o governo não deve ter o controle excessivo sobre o cidadão. Compreendem que tais ideias tornam a sociedade num caos, por aniquilarem a liberdade do ser humano. Por exemplo, eles rejeitam com veemência as ideologias de totalitarismo, do fascismo, do nazismo, do comunismo. Por quê? Porque essas ideologias, elas têm um controle excessivo. O governo tem um controle exacerbado, não é, do cidadão. E para a ideologia clássica e neoliberal, isso, quando aniquila a liberdade, quando o governo ele é detentor de um poder que ele tira essa liberdade do ser humano, ele está levando a sociedade ao caos. E nós temos conhecimento, não é, exatamente dos acontecimentos onde o comunismo permeava a sociedade, que não foi nada agradável. O neoliberalismo, né? Vamos dizer, o neoliberalismo é uma ideologia neoliberal, ela veio após a globalização. Né? Essa ideologia clássica foi dando lugar e tornando-se neoliberal. O neoliberalismo também prima pela liberdade do cidadão. Ele não concorda com o controle total do Estado sobre o cidadão, e essa ideologia era bem aceita. Porém, Milton Friedman, ele acrescentou nessa ideologia neoliberal a defesa da privatização de empresas e os princípios do capitalismo. E essa ideia da defesa da privatização, dos princípios do capitalismo, não foi aceita.
Essa ideia não foi aceita de forma nenhuma. Ela foi muito criticada, foi totalmente rejeitada, mas ela existiu. Nós também temos a ideologia comunista, né? Nessa ideologia comunista, nós temos os precursores, Karl Marx, Friedrich Engels. Então, eles se conheceram em Paris. O Friedman, com 22 anos de idade, ele começou a trabalhar com seu pai numa fábrica de tecidos na Inglaterra. E nesse período, ele começou a observar a miséria, as condições dos operários que viviam dentro de um regime capitalista. E em 1845, ele escreveu a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. E quando conheceu Karl Marx, eles se uniram e começaram a desenvolver teorias e escrever obras. A mais destacadas, inclusive, foi o Manifesto Comunista, escrita em colaboração com Marx e publicidade em 1848. Nessa obra, eles se reuniram e estabeleceram os princípios do comunismo, que está aqui. Os principais princípios, não é, do comunismo. Eles priorizavam, eles tinham a ideologia de defender a igualdade e a justiça social. Coisa boa, não é? Quem não deseja uma nação com justiça social, todos desfrutando do bom, né? Essa ideologia possuía um regime político-econômico que primava em conquistar a justiça social. Eles também defendiam uma sociedade sem classes e Estado. Essa ideologia comunista, ela vê o Estado como um instrumento de exploração nas mãos dos ricos. Por assim pensar, eles decidiram idealizar uma sociedade que não tivesse Estado, uma sociedade sem classes. Também rejeitaram totalmente o capitalismo e o sistema de democracia burguesa. Eles compreendiam que a ideologia do capitalismo fazem as pessoas acreditarem que a desigualdade social é algo natural, que o indivíduo é totalmente responsável pelo seu sucesso ou fracasso, e que ele faz parte de uma classe baixa é porque é preguiçoso ou inábil. Então, eles tinham esse pensamento e defendiam totalmente a sua ideologia. O lamentável na ideologia comunista é que portou-se com ditaduras totalitárias, bastante pesadas, não é? E houve um aspecto dramático de repressão e mortandade. Isso realmente não foi bom, porque eles defendiam a igualdade, mas reprimiam a liberdade. Por isso, na ideologia liberal e neoliberal, era totalmente contra essa repressão exacerbada do governo, né? Eles queriam que o governo desse liberdade ao cidadão, buscasse a justiça social, mas desse liberdade. Já no comunismo, totalitarismo, essas ideologias, elas defendiam a defesa da justiça social, mas elas tolhiam totalmente a liberdade numa repressão exacerbada do governo com o cidadão. Então, você vai procurar no seu texto, na compreensão do texto, as ideologias, que são várias, não é? E em cada texto, nas entrelinhas, você mergulhando profundo, com mais de uma leitura, você vai perceber que normalmente há uma ideologia. E é interessante, especialmente observando a didática, você, professor, que vai trabalhar com seu aluno, quer seja o aluno de pedagogia, o aluno do ensino médio, não é? O aluno de faculdade, se faz necessário e pertinente observar essa ideologia,
tanto para você ter uma interpretação precisa, como também para você se posicionar perante o seu aluno, especialmente o seu aluno da primeira série, segunda, o seu aluno infantil, que você vai precisar conduzi-lo dentro, mediante aquela ideologia que você vai saber trabalhar em sala de aula. Mas também, um texto não fica somente a ideologia. É importante, faz-se necessário observar a moral da história, que, por sinal, existe uma diferença da moral da história para a ideologia. Às vezes nós podemos até confundir um pouco, dizer que a ideologia é moral, mas não é. Há uma distinção. Na moral da história, você vai trabalhar com os paradidáticos, por exemplo, com a literatura infantil, oportunizando trabalhar com valores. Você vai ultrapassar o aspecto da diversão. Aquela literatura infantil, ela promoverá um divertimento, um lazer, algo leve para aquela criança, mas também em cada texto, em cada livro, não é? Em cada paradidático, você encontrará uma ideologia e encontrará valores. Você vai encontrar a moral da história, e essa moral da história você vai utilizar para trabalhar com os valores. Os valores, né, que a EBNT tanto pede. Valores, né? O amor, a amizade, a honestidade, amar a si mesmo, era o respeito, não é, que é tão importante ser trabalhado, a buscar a identidade, e assim vai. Então é muito importante, e cada livro ele também vem, normalmente nos livros paradidáticos, a moral da história já vem explícita. Às vezes tem livros que já coloca, já se escreve para o docente, não é, utilizar na sua aula, trabalhando essa moral. Agora, como nós vimos essas particularidades, eu quero que você escute esse vídeo com o poema de Drummond, Eu, Etiqueta, e digam depois, compartilhando no, no grupo, o que vocês acharam deste poema, o que vocês encontraram de ideologia, de moral, de valores. Escutem atentamente, ok? Vamos lá.